Capítulo 14. Última enfermidade e morte. Como foi repentino o fim. Depois do ataque de gripe que sofreu em 1913, certamente devido, pelo menos em parte, ao excesso de trabalho, Pio X recobrou notavelmente as forças. Na verdade, nunca estivera tão doente como faziam supor os relatos exagerados da imprensa. Durante toda a enfermidade e enquanto convalescia, manteve-se sempre jovial e cheio de vida, sendo difícil conseguir que permanecesse repousando. Se não fosse esses dignos doutores me proibirem e só dependesse de mim, há muito já estaria de pé. Repetia constantemente enquanto esteve acamado. Algumas vezes o vi erguer-se energicamente dos travesseiros para assinar um documento que eu lhe apresentava, e dizia sorrindo, enquanto escrevia com a mão firme de costume: Eminência, notai como minhas mãos ainda me obedecem? Ao retomar a vida normal, parecia encontrar-se melhor do que nos últimos anos. Aumentou a atividade. Parecia ter adquirido novas forças e se ter de alguma forma libertado do peso dos anos. O repouso forçado a que o tinham submetido foi notoriamente uma verdadeira bênção para a sua saúde, e todos tínhamos motivos suficientes para esperar que assim continuasse por vários anos. E efetivamente assim continuou, mas só até agosto de 1914, ou seja, até o começo da Grande Guerra. É difícil explicar como a terrível tragédia o afetou profundamente. Como já indiquei, ele havia previsto e predito explicitamente o conflito europeu desde longo tempo. A aflição e a dor que o invadiram ao rebentar a conflagração foram muito intensos. Dia e noite o horrível espetáculo da cruenta luta lhe atormentava o espírito, e a isso se unia a visão muito lúcida dos sofrimentos e angústias futuros que se derivariam inevitavelmente da catástrofe. A invasão da Bélgica e as notícias das primeiras batalhas o encheram de amargo sofrimento. Esperava ansioso a comprovação documental dos fatos para traçar uma linha de conduta definitiva e erguer sem temor sua voz na defesa dos sagrados princípios da justiça e da paz. Mas a voz do mestre se fez ouvir logo, e ele só teve tempo para ditar a exortação preliminar de 2 de agosto. Depois da festa da Assunção, a 15 de agosto, o Santo Padre deu mostras de uma ligeira indisposição catarral. Mas nem ele, nem nenhum dos que o rodeavam deu importância alguma a um sintoma tão leve, cuja causa se atribuía principalmente ao excessivo calor daquele verão. Eu também não me sentia muito bem, e na manhã de 18 de agosto não pude despachar como de costume com o Santo Padre. Deleguei as funções em Monsenhor Canale, substituto da Secretaria de Estado, para que submetesse à sua santidade um ou dois assuntos de caráter mais urgente. Quando retornou, informou que o Papa não parecia estar enfermo e que lhe havia encarregado pessoalmente me dissesse não haver notícias de importância. Dizei ao cardeal, foram suas palavras, que se recupere logo, pois quando ele fica doente eu também me sinto mal. Os médicos, continuamente alertas para impedir qualquer imprudência, não deram importância à pequena indisposição, e depois de lhe receitarem um remédio corriqueiro, declararam que no dia seguinte se encontraria completamente restabelecido. Suas irmãs, sempre inquietas quando pressentiam a mais leve enfermidade, tampouco se preocuparam. Contrariamente ao seu costume, até se dirigiram a mim para me informar que não havia motivo de alarme e que eu encontraria o Santo Padre perfeitamente reposto na manhã seguinte. Ninguém foi capaz de explicar, entretanto, a brusca modificação que ocorreu na noite seguinte. Monsenhor Bressan, o fiel capelão do Papa, que dormia numa habitação contígua, da qual podia ouvir perfeitamente o Santo Padre, só notou que esteve um pouco intranquilo. Mais de manhã, como observasse que não se levantava na hora habitual, acudiu à sua cabeceira, encontrando-o febril e sentindo-se mal. Imediatamente foram chamados os médicos.
O exame destes comprovou que os pulmões do Santo Padre se achavam congestionados e advertiram que estava seriamente enfermo. Por volta das 8 horas, vieram me transmitir essas informações. A notícia foi para mim terrível, pois compreendi imediatamente a gravidade do caso e o perigo de um colapso cardíaco. Disse ao Dr. Marquiafava que, no meu modo de entender, era inevitável o fim. O Santo Padre tinha sofrido, na minha opinião, golpes demasiado fortes por motivos dos acontecimentos mundiais e não poderia resistir por muito tempo a uma enfermidade grave. Ainda que inclinados a me julgar por demais pessimista, os médicos consideravam o caso como francamente preocupante, se bem que não desesperado, reservando-se todavia o veredito final. O rumor de que Pio X se achava gravemente enfermo transpirou logo pela cidade e começaram a afluir ao Vaticano pessoas de todas as classes sociais em busca de notícias. Muitas delas, que poucos dias antes o tinham visto em perfeita saúde, nem podiam crer que estivesse em perigo de morte. Às 10 horas se produziu uma grave crise. Corri à cabeceira do Santo Padre e o encontrei lutando para conseguir respirar. Os médicos tinham sido novamente convocados e lhe aplicavam os remédios habituais, ao caso, ajudados por um irmão de São João de Deus. Ao ver-me, me apertou fortemente a mão. Eminência, eminência, foi tudo quanto disse. O perigo iminente de um colapso fatal tornava imperiosa a necessidade de lhe ministrar sem demora os santos sacramentos. As últimas palavras que ouvi de seus lábios foram: resigno-me totalmente. Pouco depois, tinha perdido a capacidade de falar, embora permanecesse lúcido e dirigisse o inteligente olhar para os vários presentes, manifestando sem a menor dúvida que se dava perfeitamente conta do seu estado. Monsenhor sacristão lhe administrou com as menores formalidades possíveis o santo viático e a unção dos enfermos. Uma mesinha colocada ao lado da cama, coberta com um tecido branco, um crucifixo e 2 velas acesas, constituíam o único aparato da cerimônia. Eu não podia deixar de refletir que, depois de tudo, Pio X estava recebendo os últimos auxílios da Igreja do modo que ele teria preferido, e que devia estar satisfeito por ter podido evitar a publicidade e a solenidade que normalmente são inseparáveis do leito de morte de um pontífice. Era a mesma cena que poderíamos ter presenciado na humilde casinha de um camponês moribundo, sem polpa nem esplendor. Ali estavam suas fiéis irmãs, chorando em silêncio. Éramos muito poucos. Tudo havia sido tão rápido. Houve quem se referisse àquele momento acertadamente com as seguintes palavras: parecia que estávamos sonhando, fora do tempo e da realidade. Repentinamente começaram a soar as graves notas do grande sino de São Pedro, tocando pró pontífice agonizante. Esse foi o sinal para ser exposto o Santíssimo Sacramento em todas as basílicas patriarcais de Roma, dando início às rogativas especiais. O vento quente e enervante, o murmúrio afastado da Praça de São Pedro, os prelados e auxiliares falando em voz baixa, o som do sino, como tudo aquilo me parecia estranho. E como pano de fundo, a catastrófica situação internacional, a guerra. Não é verdade, como disseram algumas pessoas, que durante as semanas anteriores a saúde do Santo Padre tivesse dado motivo de preocupação. Para corroborar isso, eu poderia acrescentar que, na sua maioria, os cardeais se achavam ausentes de Roma, passando as habituais férias de verão. Na realidade, se não fosse pelo começo da guerra, eu mesmo me teria transladado a Monte Mário, a curta distância do Vaticano, como o Papa amavelmente me instava a fazer todos os anos, desde o primeiro aniversário de sua coroação, a 9 de agosto de 1904. Foram logo avisados os poucos cardeais que se encontravam em Roma. Informados do grave estado de sua santidade, todos acudiram rapidamente ao palácio com a maior ansiedade. O primeiro a chegar foi o cardeal Bisletti. A Secretaria de Estado expediu telegramas aos membros do Sacro Colégio.
o cardeal Della Volpe, Carmalengo de Sua Santidade, chegou a Roma na manhã seguinte. Os enérgicos remédios aplicados pelos médicos produziram algum efeito e conseguiram fazer reanimar considerável o Santo Padre. Todo dia permaneceu meio erguido entre os travesseiros, com perfeita calma e paz. Nenhuma outra crise se apresentou para perturbar a serenidade do augusto enfermo, nem tampouco este deu mostra alguma de agitação ou desassossego. Ainda que incapaz de falar, reconhecia a todos os presentes e de vez em quando fazia lentamente o sinal da cruz. Aquele asfixiante dia de verão foi para nós interminável, na habitação contígua de Sua Santidade, da qual podíamos ver sua cama e para a qual nos tínhamos retirado para lhe deixar a maior quantidade de ar possível. Ali esperávamos, no transcurso lento das horas, seu trânsito para a eternidade. Perto das 11 horas da noite, entrei no quarto procurando não fazer ruído, pelo lado oposto ao de sua cabeceira. Mas ouviu-me e voltou imediatamente a cabeça, acompanhando-me com um olhar penetrante, enquanto eu me aproximava do leito. Ergueu a mão para me saudar e, ao sentar-me ao seu lado, segurou a minha mão, retendo-a com uma força que me surpreendeu. Olhava-me fixamente nos olhos. Como teria desejado naquele momento poder ler seus pensamentos e ouvir sua voz, enquanto nos olhávamos fixamente. Que quereria dizer com aqueles olhos que pareciam falar? Recordava por acaso os largos anos que tínhamos convivido familiarmente, lutando juntos? Procurava me consolar pela última vez pela profunda aflição que eu não em vão tentava lhe ocultar? Permaneceu assim, seguro a mim, sem se mover, cerca de 40 minutos. De vez em quando afrouxava a pressão para me afagar a mão e de novo a segurava com força. Afinal, ao cabo de algum tempo, deixou cair pesadamente a cabeça sobre o travesseiro e fechou os olhos. Parecia que tinha somente querido me dizer adeus. Nunca esquecerei a cena de nossa separação. Eu a conservo tão viva na memória, como se ainda me encontrasse naquela inesquecível noite, surpreendendo-me a mim mesmo a repetir as palavras de São Lourenço que poucos dias antes tínhamos lido no breviário. Quo progredere sino filio pater, quo sacerdo santissimi ministro prosperas? Aonde vais, ó Pai, sem teu filho? Para onde te vais, ó santo sacerdote, sem teu servidor? Pouco depois, o doutor Marquia Fava, que estava na habitação contígua, escrevendo o último relatório oficial sobre a saúde do Papa, fez sinal para eu me aproximar dele e, com grande surpresa de minha parte, me pediu que o ajudasse a redigir o texto. Perguntei-lhe de que forma eu poderia ser útil numa esfera que não era da minha competência, e o doutor me respondeu que eu não havia entendido bem o seu pedido. Ele não queria minha ajuda para redigir o relato científico. Desejava unicamente que lhe sugerisse algumas palavras que pudessem dar a todos a ideia da serenidade extraordinária do Santo Padre diante da morte. Olhai-o, me disse, não está realmente admirável? Pela madrugada, insistiram comigo para que fosse descansar um pouco, assegurando-me que Sua Santidade ainda teria algumas horas de vida. Menos de 1 hora havia decorrido, quando recebi o aviso de regressar imediatamente à sua cabeceira. Antes que pudesse lá chegar, Pio X tinha expirado suavemente, e sua formosa alma já se achava na presença de Deus. Capítulo 15. Sua família. Antes de encerrar estas recordações, desejo referir alguns fatos que chegaram ao meu conhecimento relativos à família de Pio X. São eles bem ilustrativos das tradições domésticas de seu lar e permitem compreender o ambiente natural que tanto contribuiu para a formação de seu caráter e que ele elevou ainda mais com a sua santidade. Já me referi ao desprendimento de Pio X, que o levava a não procurar vantagens pessoais para os seus, como poderia ter feito sem dificuldade nos diferentes postos de sua brilhante carreira. Deu assim ao mundo inteiro
e especialmente ao clero, um exemplo quase inédito de desinteresse e simplicidade de espírito, demonstrando que unicamente tinha ambições de ordem espiritual. No outono de 1917, sobreveio a desastrosa invasão das províncias venezianas e os inimigos penetraram no país, entre Isonzo e Piave. Foi preciso evacuar a toda pressa as cidades e povoados próximos da linha de combate, para evitar que os habitantes caíssem nas mãos do inimigo e para facilitar a defesa. Milhares de pessoas fugiram, e entre os refugiados de Gemona, Cavazo, Veneza, Salzano, Riese e outras localidades se encontravam vários sobrinhos de Pio X. Nenhum deles vivia na abastança. Ganhavam em diferentes profissões o modesto sustento suficiente para não passarem grandes privações. Um deles era entalhador, 2 ou 3 eram professores primários, alguns mantinham pequeno comércio ou indústria, outros haviam obtido modestos empregos na administração local. Ao rebentar a tormenta, 23 deles, entre homens, mulheres e crianças, se viram obrigados a fugir em poucas horas, abandonando os lares e todos os seus bens, sem outra equipagem que não fosse uma simples trouxa de roupa. Alguns precisaram fugir a pé, tendo que caminhar vários quilômetros até a estação ferroviária mais próxima, de onde seriam transportados para um local de refúgio provisório. Josefina Parolin Salvadori, sobrinha do Papa, escapou com dificuldade de Gemona, em chamas, fugiu sozinha pelo tagliamento, sem proteção alguma e sem ter podido encontrar-se com seu esposo, em meio a indivisíveis sofrimentos. Depois de uma viagem interminável, cujos sacrifícios não preciso descrever, chegaram todos a Roma de noite, dirigindo-se à pequena habitação da Praça Rustius Cussi, onde viviam as irmãs mais velhas do Papa. Não lhes foi negada a hospitalidade, como era natural, se bem que ali não houvesse recursos mínimos para acolher adequadamente a 23 hóspedes inesperados, nem quartos, nem camas, nem os elementos mais indispensáveis para a vida cotidiana. Amontoados todos naquela noite e no dia seguinte, eram na verdade dignos de piedade, e eram parentes próximos do Papa. Fui logo visitá-los, na esperança de lhes poder prestar alguma ajuda. A cena que presenciei permanecerá para sempre gravada em minha memória. Encontrei-os reunidos num único aposento, dispostos em semicírculo, sentados ou de pé, pois não havia cadeiras suficientes para todos. Havia crianças de várias idades olhando para os lados com olhares ansiosos, 2 ou 3 nos braços das mães, outras sentadas sobre os joelhos do pai. Todos tinham aspecto resignado e sereno. Nenhuma lamentação ou queixa proferiram, mas a expressão dos rostos revelava bem quanto haviam sofrido. Sua atitude, cheia de dignidade e admirável simplicidade, era a mesma que transcendia sempre em Pio X. Depois de trocarmos breves frases de saudação, diante de minhas expressões de calorosa simpatia, só comentaram que tanta gente está sofrendo tanto ou mais do que nós. Tratei de averiguar do que precisavam com mais urgência, e todos me responderam unanimemente: só queremos encontrar trabalho para não pesar sobre ninguém. Se Vossa Eminência puder ajudar-nos nesse sentido, agradeceremos profundamente. O que mais me impressionou foi que, nem então, nem nunca mais, qualquer um deles fez a menor alusão direta ou indireta a seu estreito parentesco com o anterior pontífice. Nem pareciam se dar conta de que esse era um título suficiente para lhe ser dispensada uma atenção especial ou para esperar uma ajuda da generosidade da Santa Sé. Bento XV, a quem falei desse exemplo raro e edificante, compartilhou plenamente minha admiração e contribuiu de muito bom grado para aliviar os sofrimentos de corações tão nobres. Não foi difícil encontrar trabalhos provisórios para eles, já que qualquer gestão em seu favor sempre encontrava cordial acolhida.
Os jesuítas do Colégio Máximo aceitaram encantados os serviços de um deles como professor. Outros 2 se colocaram logo como empregados em empresas privadas, e as irmãs da doutrina cristã acolheram a senhora Parolin como professora de meninas na escola de Monte Verde. A embaixada espanhola ofereceu amavelmente asilo a bom número de refugiados, na hospedaria anexa à Igreja Nacional da Via Montserrato, e os padres agostinianos de Santa Mônica deram generosa hospitalidade a outro grupo. As franciscanas missionárias de Maria, encarregadas do instituto fundado por Pio X na Via Portuense para os órfãos de Messina e Rédio Calábria, consideraram um verdadeiro privilégio poder alojar a 3 sobrinhas do seu amado fundador. Com certeza, Pio X nunca imaginou que a casa que ele havia dotado com tanta generosidade para as vítimas do grande terremoto haveria um dia de acolher seus próprios parentes vitimados pela Grande Guerra. Quero mencionar, por fim, o caso de José Viguina, rapaz de 14 anos, cujo pai trabalhava no arsenal de Veneza, no qual ele próprio prestava serviços como aprendiz. Conseguimos seu ingresso numa fábrica, a pouca distância de São Pedro. Todas as manhãs ele passava debaixo de minhas janelas em direção ao trabalho, vestido modestamente para ganhar 2 liras diárias. Certamente não era uma ocupação muito lucrativa, nem um posto muito destacado para uma pessoa que 3 anos antes teria sido recebida no Vaticano com a maior consideração, como familiar do pontífice reinante. Mas nem ele, nem os seus cogitaram disso, e os chefes da fábrica, um mês depois, atestaram sua boa conduta e expressaram admiração por jamais ter feito qualquer alusão entre os companheiros de trabalho à sua condição de sobrinho-neto de Pio X. Imediatamente após a assinatura do armistício, todos esses refugiados exemplares se apressaram a regressar aos seus lares, mas infelizmente o fizeram em circunstâncias muito mais difíceis do que as que tinham conhecido antes da guerra. Apêndice: Ladainha da Humildade, composta pelo cardeal Merri Delval. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser infamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne santo tanto quanto me for possível, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Amém.